Estamos de volta no Hora da Verdade e, para falar a verdade, né, como sempre digo aqui, aquilo que nos ajuda muito é um bom bate-papo, uma boa conversa, uma entrevista como essa que a gente aprende muito e também livros, né? Aliás, um dos grandes presentes que às vezes a gente esquece de dar no final do ano é um bom livro, né? O livro é sempre amigo, sempre fica junto das pessoas, então o livro eu recomendo para você como um bom presente para você dar para o seu amigo, para uma pessoa que você gosta, realmente ele marca a presença. Aqui em Poços de Caldas, quem está marcando presença na área da livraria, com certeza, é a Livraria Nobel, uma das maiores redes de livrarias do Brasil, aqui em Poços de Caldas, na rua Rio de Janeiro, quase esquina com a rua Santa Catarina. Por lá, por exemplo, esse livro aqui, que fala um pouco da obra do grande escritor Oscar Wilde, né, que faz várias citações aqui, Oscar Wilde para Inquietos, né, 99 máximas aí desse grande escritor Oscar Wilde. E para você que gosta de música, a biografia desse cara aqui que marca a presença na música internacional, Neil Young, a autobiografia dele está aqui. Para falar para você, mamãe, aí, as ciências dos bebês, da gravidez, né, aos 5 anos, do John Medina, para você ler e aprender muito sobre como cuidar melhor aí da sua criança, do seu bebê. E também o livro Veracidade, que eu vou presentear para você que está ligando para ele. Na verdade, o Dr. Júlio já foi, inclusive, no lançamento do meu livro, então ele já tem o livro na casa dele. Então, vou presentear você também, que está ligando para a gente, participando deste programa, fazendo suas perguntas para o ortopedista Dr. Júlio Falassi. Esse livro Veracidade também você encontra na Livraria Nobel. A Ione ligou para a gente, perguntando ao Dr. Júlio o seguinte, diz ela que tem dor no osso do quadril. O que pode ser isso? Bom, pode ser várias coisas, né? A gente às vezes imagina que a dor é no osso do quadril, né? Quer dizer, o quadril ele é toda uma estrutura que tem tanto a cabeça do fêmur, tem o acetábulo, tem os músculos que passam todo em volta, tudo mais. Então, às vezes você pensa que a tua dor é no osso do quadril e às vezes não é. Às vezes é numa bursa que tem do lado, às vezes no quadril tem uns músculos, às vezes os glúteos que vêm atrás, assim, que se inserem na região do trocânter maior, que é uma parte do fêmur proximal, né? Então, se tem uma dor no quadril, o ideal seria examinar, né? Ver o que é, passar com um ortopedista, porque isso quem tem que ver é o ortopedista mesmo. Ele vai... Quando é que a pessoa tem que se preocupar com a dor no quadril? Por exemplo, às vezes a pessoa pode ter uma dor no quadril por uma questão postural e ela passar, ou se a dor permanece, como é que a pessoa fala, não, vou ter que procurar um médico? Como é que é isso? A dor, ela é um aviso, né? Muitas vezes você tem lá um movimento que você faz, que você subiu uma escada rapidamente e veio uma dor, isso aí é uma coisa que pode acontecer. Você tem que ver primeiro a causa do problema. O que está levando essa dor? O que levou? Você caiu? Você bateu? Você dormiu num colchão duro e ficou de lado e aquilo deu dor? Você estava andando e tropeçou e esforçou? Então isso tudo tem importância para saber. Agora, se você tem uma dor que veio do nada e isso está te dificultando, né? Você fazer suas coisas do dia a dia, subir uma escada, descer uma escada, levantar-se, simplesmente você está sentado numa cadeira, levantar, tem dor. Então isso já é uma coisa um pouco mais preocupante, você saber o que é exatamente. Isso pode ser várias coisas, pode ser uma sinovite, uma inflamação de uma membrana sinovial, que é aquela membrana que produz um líquido que vai banhar a cartilagem, que vai lubrificar a cartilagem para facilitar aquele movimento. Muitas vezes, como toda articulação tem uma cápsula, se esse líquido ele é fabricado em excesso, que é uma sinovite, por exemplo, ele vai dar uma alteração sensorial no teu quadril. E você tem desde pequenininho uma parte do cérebro que se chama hipocampo, que é responsável por mapear a tua propriocepção. O que você sente do teu corpo, o que você sente do teu quadril, do teu pé, do tal. Normalmente você sente, e aquelas informações, desde que você começou a engatinhar até hoje, são aquelas informações que vão estar lá no teu hipocampo. E essa informação ela vai te dar uma capacidade de mapear o teu corpo, de sentir o teu corpo. Então, quando você tem uma coisa que está te incomodando ali, já vem uma primeira informação que você tem, uma coisa que está te incomodando. E aquilo, às vezes, demora para decodificar. É que nem uma pessoa, por exemplo, que tem
uma amputação de um pé, e depois de 2 meses ele está com dor no pé ainda, mas ele não tem mais o pé, como é que ele tem? Porque ele não decodificou a informação, ele passou, vamos dizer, 30 anos com aquela informação que o pé dele estava ali, e de repente ele não tem mais aquela informação. Aquela informação não decodificou ainda. Então ele acha que o pé dele está ali ainda, aquela dor fantasma, que é comum de se existir. Então a gente tem esses mecanismos de você entender o que está acontecendo com você. Então, no quadril dela, muitas vezes ela precisa de entender isso, de saber se a dor dela foi por qual motivo, e se não teve nenhum motivo e essa dor é persistente, passou 1, passou 2, passou 3, passou 4 dias, ela está com dor e tem alguma alteração sensorial naquela região, ela vai procurar um médico para poder tratar. Eu estava dizendo ao Júlio que ele não é professor, né, assim, não exerce a pedagogia, né, a médica, na área médica, embora participe de vários congressos, e ele estava dizendo que isso é um exercício diário dele, né? Isso eu achei interessante a tua forma de dizer que o paciente lhe ajuda quando você conversa com ele assim. Mas é isso, se você não conversar com o paciente, se você não explicar para ele, às vezes isso é uma coisa que eu aprendi no Germinar, né? É um curso Germinar, né? Eu aprendi a fazer uma facilitação. Não fazia parte do meu vocabulário a facilitação. Para mim era só a resolução. O paciente veio na minha frente, eu pegava, você tem tal problema, pronto, acabou. Você vai tomar tal remédio, tal. Está errado isso. Você tem que examinar o paciente, você tem que ver o paciente, você tem que conversar com o paciente. E você tem que fazer com que ele entenda o que ele tem. Porque não adianta nada você saber tudo para você e você não dá a informação para o paciente para ele ficar mais tranquilo, para ele saber o que ele tem, para ele poder te ajudar. Porque se ele não te ajuda no tratamento, você perde 50% da eficácia do teu tratamento. Porque se o meu paciente não souber o que ele tem, ele não vai me ajudar, ele não vai saber o que ele precisa fazer para melhorar, ele não vai, não adianta nada eu pegar, o cara está com uma dor nas costas, eu vou lá e dou um anti-inflamatório para ele vai melhorar. Mas aí, qual que é o problema das costas dele? Ele está com uma postura, ele está com o abdômen protuso, está forçando a coluna, está pegando peso, ele, no setor laboral dele, no trabalho dele, ele faz um movimento que é aquele movimento assim, pega aqui, vai para lá, pega aqui, vai para lá. Isso tudo tem a ver com o tratamento. Se eu não falar para ele, você não pode fazer esse movimento aqui, que está errado, você vai fazer esse aqui com o corpo todo, ele vai continuar fazendo, então daqui 2 semanas ele vai estar com dor de novo. Essa não é a minha função. A minha função não é tirar a dor dele na hora, a minha função é tirar a dor dele. Ele ficar livre de mim também, ele não precisa voltar, não é verdade? Agora, isso é difícil de fazer. Sim, claro. É difícil de fazer. Por isso que eu preciso do paciente. Então eu treino isso diariamente com os meus pacientes, eu converso com meus pacientes, eu explico para ele o que ele tem. E eu acho que isso é fundamental pro relacionamento médico-paciente, primeiro, e para a eficácia do teu tratamento com o paciente. A Raquel ligou para a gente, obrigado Raquel, ela disse que durante o dia ela se sente muito bem, mas na hora em que levanta, ela sente dores fortes nas costas. Isso pode ser algum problema na coluna? Isso pode ser várias coisas, inclusive problema na cama dela. O colchão, porque né? Se ela trabalha, veja bem, ela vai fazer tuas atividades no dia a dia, ela deve pegar algum peso, ela deve fazer isso, está tudo ótimo. Chegou a noite, ela está ótima, vai dormir. Acorda ruim é porque tem alguma coisa acontecendo na cama. Isso pode acontecer. A relação do colchão com o travesseiro e com a maneira como a pessoa dorme tem tudo a ver. Muitos pacientes meus vinham com problema de dor no punho. Dor no punho. Aí eu falei, mas o que você faz? Você faz movimento repetido? Não. Eu vou dormir e acordo com dor no punho. Como é que é essa dor no punho? Como é que você dorme? Aí eu durmo assim. Quer dizer, então ele punha o braço, porque o travesseiro estava baixo. Era só aumentar um pouquinho o travesseiro dele que resolvia o problema. Você entendeu? Então, não adianta eu dar o anti-inflamatório que não vai resolver. Eu tenho que ver o que ele tem primeiro. Então, isso tudo faz toda a diferença no tratamento do paciente. Então, se ela está com dor... Após tudo. Pode ser que seja o problema. Às vezes, vamos dizer, vou dar um exemplo. Os colchões hoje estão cada vez mais duros.
colchão ortopédico, super ortopédico, eu gosto do semi-ortopédico, que é aquele que é menos muito duro, né? Mas assim, aquele colchão muito duro. Aí a pessoa dorme de lado e pega um travesseiro, por exemplo, pena de ganso, que é um travesseiro que a pena de ganso você vai afundando. Então ela dorme de lado e aquilo vai afundando, o que vai acontecer? Ela vai ficar com a coluna torta e aí ela vai ter dor. Você entendeu? Então tem tanta coisa que pode ser, mas eu acredito que possa ser esse problema. O Marcos ligou para a gente, o ligamento, pergunta ele, o ligamento cruzado anterior, quando rompe total, tem a possibilidade de cicatrização? O paciente pode ter atividade e não ter a necessidade de cirurgia? Olha, o cruzado anterior ele tem uma fibra, ele não tem vascularização a ponto de levar nutrientes para formar uma fibrose e reestruturar. Então aquele ligamento cruzado anterior não vai, se for uma ruptura total, ele não vai regenerar, não vai formar. Um músculo, por exemplo, ele tem vários vasos. Quem leva nutriente para aquela cicatrização são os vasos. O ligamento, ele não tem vaso. Ele não tem internamente nada que leve aquela fibra para poder refazer aquele ligamento. E o ligamento cruzado anterior, ele é um ligamento muito forte e muito importante para o joelho. Ele dá praticamente 60% a 70% da estabilização do joelho. Então, é aquilo que eu falei do hipocampo. A pessoa que tem uma lesão do ligamento, ela vai ver que ela está andando, ela está insegura de andar. Aquele joelho que ela lesionou, ela fica fazendo movimentos anômalos que vão falar assim, opa, isso está errado. Porque eu desde pequenininho eu sei que o meu andar não tem esse falseio. Esse falseio é uma instabilidade que o ligamento cruzado anterior dá. Então, nas lesões, para responder ele, nas lesões do ligamento cruzado anterior, não existe possibilidade de você recuperar sem cirurgia. Outra coisa, jogar futebol você pode? Você vai fazer um movimento anômalo que vai lesionar gradativamente a tua cartilagem, que é o que você tem de mais nobre no teu joelho. Porque se você te lesionar a cartilagem, vai ser difícil de você tratar. O ligamento você faz uma cirurgia por via artroscópica, faz um cortinho pequenininho para tirar lá o semitendíneo, o grácil, que são tendões que você vai arrumar para poder fazer a parte do ligamento. Daí para frente você fica bom e pode voltar até a jogar. Como vários jogadores, você já conhece aí Ganso e outros que tiveram lesões importantes do cruzado anterior e que voltaram a jogar, tudo bem. Então, no tendão do ligamento, você tem que, no ligamento cruzado anterior, você tem que operar. Bem, nós estamos no Hora da Verdade, você com a gente e o Dr. Júlio Falaschi, ortopedista, conversando com a gente, explicando muita coisa importante na área da ortopedia. É claro que um programa só não dá para dirimir todas as dúvidas, mas a gente está tentando aqui. A Margarida, por exemplo, vou fazer a sua pergunta, viu, Margarida? E após o intervalo, o Dr. Júlio responde. Uma pessoa, pergunta ela, que necessita de cálcio, só que, diz a Margarida, o estômago não aceita. O que essa pessoa pode fazer? Já já a gente volta no Hora da Verdade dessa noite. Até já.